Nós falamos bastante que a globalização ela envolve muitos aspectos econômicos e é fundamental para entender o impacto da globalização de uma maneira ampla e até mesmo de uma maneira mais localizada no Brasil, qual é o retrato socioeconômico do mundo e em especial do Brasil. Bem, então vejam que o retrato do mundo, do ponto de vista do desenvolvimento humano, ele é muito heterogêneo. Então esse é um indicador extremamente importante, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, muito conhecido pela sua abreviatura IDH, porque ele leva em consideração três variáveis que, embora nós possamos dizer que não são suficientes para dar conta de toda a complexidade da sociedade humana, mas são altamente indicativos do que é uma qualidade de vida substancial, baseada em três variáveis: a longevidade, os anos de escolaridade e a renda das pessoas. Portanto, na síntese desses três indicadores, resulta essa visão do que é o perfil de uma determinada sociedade em relação ao seu índice de desenvolvimento humano. Os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, são países que têm um índice de desenvolvimento humano elevado, como vai ser o caso da maioria dos países ricos. E no caso do Brasil, ele gira em torno aí de 0,72, né? Não é um IDH considerado baixo, pelo contrário, é um IDH considerado alto. E se nós analisarmos numa série histórica, nós vamos ver que o IDH do Brasil ele é crescente ao longo das últimas décadas. Não é suficiente para dizer que nós temos hoje uma sociedade altamente inclusiva em relação a todas as pessoas que passam algum tipo de necessidade. Então ainda há muito que fazer pelo Brasil do ponto de vista do desenvolvimento humano, sobretudo quando nós olhamos o retrato por regiões. Então nós vamos ter a região sul e sudeste com um IDH em geral bem mais elevado do que regiões como o norte e o nordeste, e o centro-oeste aí no nível intermediário. E no mundo, como é até previsível, nós vamos encontrar os países com o IDH mais baixo, coincidente com aqueles que têm o retrato de sociedades mais desiguais e com pessoas com menor letramento escolar e também com qualidade de vida em níveis precários de acesso muito restrito à água, à alimentação adequada, enfim, condições de moradia e por aí vai. Eu sugiro que todas as vezes que vocês quiserem buscar algum indicador, seja ele quantitativo ou qualitativo, que vocês se sirvam deste site, que é o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele não apresenta somente dados planilhados em relação a diversos indicadores mensuráveis no Brasil, mas ele apresenta também muitos documentos, relatórios, estudos, que são muito importantes e significativos para a gente entender a dinâmica da realidade socioeconômica no Brasil, a dinâmica populacional, as contradições que envolvem determinados indicadores socioeconômicos e a própria realidade da sociedade brasileira. Então, esse é um site que eu sugiro que vocês incluam
como um site de visitas frequentes para acessar informações de boa procedência, de qualidade. E aí, com base nisso, vem uma questão que é fundamental de ser colocada. É importante entender o que são determinados indicadores. E eu apontaria alguns deles aqui. O conceito de produto interno bruto, por exemplo, PIB. Qual é o PIB do Brasil? Qual é a renda per capita no Brasil? E vocês vão ver que a gente se surpreende quando olha a renda per capita, porque a renda per capita nada mais é do que o volume de riquezas que o Brasil produz dividido pelo número de habitantes. Então, nessa matemática muito singela, nós vamos chegar à conclusão de que a renda per capita no Brasil ela não exibe um retrato de pobreza para a população. Pelo contrário, até daria para oferecer condições dignas para a população. No entanto, isso é apenas um dado referencial, porque isso não existe, né? Não há como simplesmente se fazer essa conta e ter um retrato real do que é a renda de cada brasileiro, né? O que aponta para um quadro de enorme desigualdade no Brasil. Pessoas que têm alto rendimento e pessoas que não têm praticamente rendimento nenhum. O que interfere na capacidade aquisitiva das pessoas em relação a bens, em relação a alimentos. Então, isso vai estar estreitamente relacionado ao chamado paridade de poder de compra, um outro conceito interessante para vocês pesquisarem. Também é importante entender qual é a participação dos setores produtivos na economia, o que é a atividade industrial brasileira, o que é a atividade agrária e rural, o quanto isso contribui para a produção de riquezas, a geração de empregos, o que significa a participação do setor de serviços dentro da economia, e a sugestão de que vocês explorem melhor os conceitos em relação a esses dois indicadores aí, o coeficiente de Gini, que é um coeficiente que ajuda a mensurar a desigualdade. Então, nesse caso, quanto mais próximo de zero, menos desigual é um país. E quanto mais próximo a um, mais desigual ele é. O índice de desenvolvimento humano é o contrário. Ele aponta que quanto mais próximo de zero, piores são as condições de renda, de saúde e de acesso à educação num determinado país. E quanto mais próximo de um, mais satisfatórias são essas condições. Então eu acho bastante interessante vocês buscarem reforçar esses conceitos para entender de uma maneira geral como esses indicadores nos ajudam a entender o retrato brasileiro frente ao que é a realidade do mundo. Esse é um gráfico que traz uma projeção das economias globais, tendo um horizonte temporal aí até 2050. E é claro que esse dado ele foi feito num período que não previa a pandemia global do Covid-19. Mas, com base numa série histórica relacionada à atividade econômica dos BRICS, né? Os BRICS são países que compõem um grupo econômico hoje emergente do ponto de vista econômico e com uma atividade econômica bastante significativa, com potencial de mais crescimento, inclusive. Então, os BRICS são Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Então, há uma projeção de que a economia desses países ela chegue a superar a economia de países ricos, como é o caso dos Estados Unidos, que são a maior economia do globo. Se a gente tomar também como referência, na década passada, o que era o valor do PIB, né? Aqui em dólares,
das maiores economias do mundo e das maiores economias de países emergentes, nós vamos ver que esse retrato ele evolui para um maior crescimento, para a projeção de um maior crescimento desses países emergentes. É claro que, ao considerar isso, nós estamos simplesmente olhando a letra fria de determinados indicadores, sobretudo de natureza econômica. E eu próprio já olhei para isso com muita crítica em momentos passados na nossa aula, de que os indicadores econômicos não são suficientes para explicar as dinâmicas sociais. São extremamente importantes, mas não são suficientes. De qualquer maneira, se nós levarmos em consideração uma análise econométrica e o próprio retrato socioeconômico hoje da economia dos países ricos e da economia dos países emergentes, o que se tem é essa projeção de que até 2050 esses países emergentes deverão ser economias mais pujantes, com um produto interno bruto bem superior a dos países ricos. Num relatório do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, há um dado que é simplesmente desolador, que cerca de 830 milhões de pessoas no mundo são trabalhadores pobres que vivem com menos de $2 por dia. Seria algo como considerar que hoje, em 2021, uma pessoa pobre no Brasil dispusesse de pouco mais aí de R$10 para o custeio da sua vida. E aí, quando se leva em conta que muitas famílias têm apenas uma pessoa empregada, ou que é uma família que consta de um casal e filhos, a gente vai ver que esse é um valor irrisório, um valor incompatível com o custeio de uma vida digna. E 27% da população mundial não está coberta por nenhum tipo de cobertura social abrangente. Então, são pessoas que não têm acesso a assistência em saúde, não têm acesso a qualquer tipo de programa que as proteja de passar fome, de passar sede, de morar de forma indigna, até mesmo de morar na rua. Então é um retrato muito ruim quando nós percebemos que no mundo inteiro, nunca na história do mundo nós tivemos tantas condições materiais e tecnológicas de erradicar a pobreza. Então, não é razoável ver no extremo a imensa prosperidade de algumas comunidades e no outro a extrema indigência de outras. E no mesmo relatório do PNUD, nós vamos encontrar que cerca de 1,5 bilhão de pessoas têm empregos vulneráveis que não lhes conferem condições de trabalho dignas, sem participar do que é uma cidadania democrática e também sem nenhuma segurança social. Como essa imagem que vocês veem, são pessoas que buscam algum tipo de recurso, como às vezes é até o alimento, em lixões a céu aberto. Então eu considero também que não é nem um pouco razoável, aliás, que não é sequer aceitável que nós acreditemos que o mundo hoje ele possa conviver com esse retrato. Isto é, de que nós tenhamos o conhecimento de que pessoas se alimentam em lixões a céu aberto
enquanto a pessoas que comem os pratos mais sofisticados da alta gastronomia europeia. Isso não faz nenhum sentido. Isso nos empobrece como comunidade humana. Isso gera um descrédito no próprio processo civilizatório. Então nós temos o compromisso, nós devemos assumir o compromisso moral, que deve se traduzir inclusive em compromisso político, de erradicar a pobreza.